Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, que está assim: Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Daniel, um grande homem de Deus, profeta de Deus, era um homem íntegro, tão destacado, que o rei da Pérsia o trouxe para junto de si, para se tornar um dos seus governadores. Outros governadores, seus pares, ficaram com inveja, com ciúmes de Daniel e procuraram então, de algum modo, derrubá-lo, destruí-lo. E procuraram então caminhos para fazê-lo. No entanto, não encontraram nas leis do império. Daniel era um homem reto, digno, um cidadão correto. Então, dentro das próprias leis, eles não encontraram um crime sequer, um delito sequer, uma fraqueza sequer em Daniel para poder condená-lo. E isso é, sem dúvida nenhuma, um exemplo para nós, crentes brasileiros. Nós temos que ser cumpridores da lei. Nós precisamos ser exemplos neste país. Precisamos ser cidadãos dignos deste país, como Daniel o foi no seu país. Então, procuraram uma estratégia dentro da fé de Daniel, porque sabiam que Daniel jamais abandonaria a sua fé, a sua fidelidade ao Senhor Deus de Israel. Então criaram lá uma lei onde as pessoas, num período de tempo, não orariam a nenhum Deus, a nenhuma outra divindade, mas somente orariam na direção ou pediriam ao imperador, orariam ao imperador como Deus, porque os imperadores naquela época eram considerados divindades. E o imperador, ele assinou a lei sem pensar muito nas suas consequências, nos seus desdobramentos, porque aquele que quebrasse aquela lei, que transgredisse aquela lei, seria lançado vivo numa cova de leões. Daniel ouviu que a lei havia sido assinada. Daniel, então, o que ele fez? Veja, havia a proibição de orar a qualquer divindade, a qualquer Deus. Somente poderia fazer uma oração na direção do imperador. Daniel o que fez? Mesmo tendo sido a lei publicada, Daniel foi até sua casa e o texto diz, como costumava fazer 3 vezes ao dia, ele abriu as suas janelas e orou em direção a Jerusalém, orou ao Deus de Israel, dando graças ao Senhor. Que lição Daniel nos ensina aqui? Mesmo que tenhamos tudo contra nós, tudo sendo contrário a nós, nós precisamos orar e buscar a face do Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que não haja um clima, mesmo que não haja espírito para isso, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Daniel, aquela situação estava ali estabelecida. Era proibido durante aquele tempo orar a Deus. No entanto, ele manteve-se fiel a Deus. Eis aqui uma outra lição. Quando a lei de um país, ela despreza a lei de Deus, o que deve prevalecer? A lei de Deus. Para quem? Para aquele que teme ao Senhor. A lei de Deus é superior
a qualquer lei deste mundo. E, portanto, Daniel cumpriu fielmente este princípio. Ele resolveu obedecer a Deus e não aos homens, como Pedro fez lá no Novo Testamento, quando esteve diante dos seus juízes. Ele preferiu seguir a Deus do que seguir os homens. Daniel, então, orou ao Senhor Deus. Ele preferiu seguir a lei de Deus e não a lei dos homens. E o que foi que aconteceu? Bom, os seus inimigos sabiam que ele não abandonaria o Senhor seu Deus, então o pegaram ali em flagrante, tomaram-no e executaram a sentença, lançando-o ali na cova dos leões. Mas Daniel não foi destruído pelos leões. Você conhece essa história. Lá na cova dos leões, os leões não tocaram sequer num fio de cabelo de Daniel, porque Daniel havia sido fiel ao Senhor Deus. Essa história me ensina, portanto, que eu tenho que manter a minha comunhão com Deus a despeito de qualquer situação que esteja querendo vir contra mim, a despeito de qualquer circunstância que queira impedir que eu mantenha a minha comunhão com o Senhor Deus. Eu tenho que me manter fiel ao Senhor, porque mesmo que haja uma situação de prejuízo para a minha vida, se eu manter-me fiel ao Senhor, o Senhor me livrará do prejuízo, me livrará dentro do prejuízo, dentro da crise. Ele me livrará como livrou Daniel na cova dos leões. Como muitos dizem, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou-o na cova dos leões. Algumas vezes não é possível escapar da crise. A crise nos envolve por conta da maldade deste mundo, da maldade dos homens. Nós somos envolvidos, mas o Senhor pode nos livrar na cova dos homens, na cova dos leões. Para isso, precisamos manter a nossa comunhão com Deus. Precisamos manter o nosso coração ligado ao Senhor através da oração. Daniel sabia que havia uma lei que proibia orar para outro Deus, mas ele orou ao Senhor Deus, manteve-se fiel e mesmo quando foi condenado, ele foi livre, libertado, foi salvo pelo Senhor Deus. Meu amigo, minha amiga, qualquer que seja a sua situação, mantenha-se fiel ao Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, e Ele livrará você de qualquer cova de leões, porque Ele recompensa aquele que é fiel ao seu nome. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa continuar a orar firmemente ao Senhor para que o Senhor recompense a sua fé, porque é assim que o Senhor faz. Ele nunca desampara aquele que o procura. Em nome de Jesus. Amém.